Pedrão, na pauta, o que temos é literatura, confere? Literatura, meu filho. Quer que eu comece? Você começa como é? Eu começo, pode ser? Pode ser. Pois bem, Não tem. Pedro, Deixa eu só fazer um registro. Vera Lúcia, lá de Santos. Vera, um beijo. Viu? Beijo enorme. Fica aí que a gente vai falar de bons livros agora. bons livros. Pedrão, esta semana eu li um clássico da literatura italiana. Se chama O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Tártaros no sentido do o exército inimigo, né? Do que é que fala, do que é que trata o livro O Deserto dos Tártaros? Primeiro, eu disse a você que ele é um clássico. E aí eu quero destacar quando é que um livro vira um clássico. Por que é um clássico? Clássico é toda obra, pode ser livro, pode ser disco. Clássico é toda obra que fica, que permanece. O tempo passa, séculos, décadas virão, mas aquele livro, aquele disco, enfim, aquilo fica, porque ainda tem uma coisa a dizer. Não é o sucesso de um verão, tá entendendo? É uma história que sempre será atual, ou que dentro de novos tempos sempre se poderá fazer uma leitura atual desta obra. Simplificando, um clássico é uma obra que não morre, ok? Não morre. Então aí, o meu livro é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Só que esse livro, ele é incrível pelo seguinte, ele é um livro sobre nada. Ou praticamente nada, porque na história, nada de relevante acontece. Nada de extraordinário acontece. Ele é um livro sobre nada e, sobretudo, ele é um livro de espera. Aí perceba, é um livro que fala sobre aquelas pessoas que passam a vida sem fazer nada. É um livro que trata, sobretudo, daquelas pessoas que passam a vida, assim. que passam a vida esperando que alguma coisa aconteça. Então, o livro, ele é brilhante por isso. É um livro sobre quem espera, é um livro sobre quem não faz nada e só espera, e não comete uma ação para que alguma coisa aconteça. Isso é uma maravilha de existência, meu filho. Isso é assim. Ó, aí tem um porém no livro, que é o poder de síntese. Nós estamos diante, o Dino Buzzati, escritor italiano, ele tem a capacidade de ser sintético, de reduzir o texto, de só escrever o que é essencial, de só escrever o que é preciso, de não encher linguiça, de não colocar floreios onde não cabe, onde não deve. E aí, ele me lembra, nessa precisão da escrita, nessa concisão, nessa linguagem precisa, do Graciliano Ramos, o grande Graciliano Ramos. Só que Velho Graça. o Velho Graça, ele é muito seco, ele é extremamente seco, extremamente preciso. Ele tira as bijuterias da literatura, o Graciliano Ramos. E no caso do Dino Buzzati, ele é seco, mas ainda com um pouco de maciez, um pouco de suavidade, mas que me faz lembrar o Graciliano. E aí eu quero destacar uma coisa, Pedro. Escrever não é fácil. E escrever de forma seca, de forma precisa, de forma sintética, também não é fácil. Porque quem escreve tem sempre uma tendência ou uma mania de querer enfeitar demais. E aí você tem que saber o exato momento em que, onde eu estou enfeitando e é supérfluo, e onde eu enfeitei que é necessário. E são poucos os escritores que acertam a mão. Porque às vezes você escreve seco demais e não diz nada. Às vezes você escreve de forma gorda e obesa e também não diz nada. Você saber o exato momento em que eu posso colocar uma palavra a mais, ou essa palavra a mais é o supérfluo. Então o Dino Buzzati, ele consegue fazer isso. De que trata o livro? Sempre tomando cuidado para não dar aqui um spoiler. De que trata o livro? Nós temos um personagem, um tenente jovem, 20 e poucos anos, que se chama Drogo, o Drogo. E o Drogo, ele vai para uma fortaleza, né? Para uma fortaleza do exército. E ele não queria ir, mas ele era muito jovem, e o jovem não tem querer, o jovem tem que ir. Ele foi destacado para esta fortaleza. Quando ele chega, de imediato, ele já diz que não quer ficar, porque ele não pediu.
Ele quer ficar na cidade. E não nessa Não é a fortaleza. dele, né? Não é a dele. Essa fortaleza, ela é longe. Ela é distante. E ele encara aquilo como se fosse uma espécie de punição. Sabe, você tem um emprego que ele queria ser soldado, mas não no local onde ele queria, e sim num lugar bem distante. Mas aí ele vai, e a vida, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a vida vai passando, porque essa fortaleza fica num deserto, e, como a palavra diz, deserto, lá não acontece nada, absolutamente nada de interessante. Então ele fica sempre à espera, sabe de quê? De que aconteça uma guerra, porque acontecendo uma guerra, ele vai lutar, pode matar, pode morrer, mas terá uma causa, a vida terá uma causa. Só que a pergunta é, será que essa guerra vem? E a guerra parece que não vem. E ele vai ficando cada vez mais amargurado, e amargurado, e amargurado. E os dias vão passando, são dias vazios. São dias em que você não aproveita nada. Até que há um momento, e sempre tendo cuidado para não passar o spoiler, até que há um momento em que ele volta para casa, de licença, de férias. Ele volta para casa e aí ele goza de um sentimento de não pertencimento. De não pertencer mais àquele local. Porque ele passou 4 anos lá na Fortaleza. Quando ele volta, os amigos já são outros, já estão com a vida feita, tá entendendo? Ele tinha uma namoradinha e quando ele volta, ele não consegue dizer se ainda gosta dela. E ela não consegue dizer se ainda gosta dele. E os dois estão juntos, mas estão distantes, tá entendendo? É como se ele tivesse criado uma fortaleza nessa metáfora. Ele criou um Olha a mundo. pergunta aí, Helder. Olha Opa! a pergunta aí de André. O tempo é personagem na obra? Se o tempo é personagem na obra, sim, sim, porque o tempo ele vai esmagando, né, o personagem, né, o Drogo, né? Ele fica sempre a esperar algo que nunca vem. Então há esse destaque especial ao tempo. E é um tempo, quem foi que perguntou? Foi o André. É um tempo, André, André que Soares. que não é preenchido, é um tempo que fica no vazio. E o livro, ele nos dá uma angústia. Porque você percebe claramente que na sua vida e na minha vida também existem esses dias em que nós não o preenchemos. E o tempo passa, e o tempo passa, e quando se vê, já se passou 1 ano, 2, 3, e o que você fez da sua vida? Não fez nada. Então a gente pode dizer sim que o tempo acaba sendo um personagem dessa história. Tá certo? E aí, Pedro, esse sentimento de não pertencimento, ele é parecido, para que eu finalize essa parte, é parecido com aqueles soldados que vão para a guerra, que quando voltam, eles sentem falta da guerra. É uma coisa estranha dizer isso, mas tem aquelas pessoas que se prepararam para uma guerra, vão à guerra, a guerra termina, e quando ele volta, ele é tão bélico, ele é tão aguerrido, ele é tão combativo, que ele sente falta, ele sente saudade. Ele chega numa tranquilidade que o inquieta, que o impacienta. A metáfora que eu posso fazer desse livro é a seguinte, desta grande obra, é que é como se fosse um time de futebol que está sempre treinando, treinando, treinando para um jogo que nunca acontece. Está percebendo aí a tragédia que é este livro? E aí, sempre tomando cuidado para não passar o spoiler. O que vai acontecer é que os anos, o tempo, a juventude vai passando. E ele sempre esperando algo. E nunca tendo a decisão de tomar um partido. De ver o que pode fazer de diferente na sua vida. Então, é um livro em que você lê e fica angustiado, no sentido de que também eu não estou vendo a minha vida passar. Que estou eu a fazer dos meus dias, dos meus anos? Então fica a minha indicação do livro O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. O Dino Buzzati, que também era artista plástico, né? Você procurar aí na internet, você vai encontrar pinturas meio que no estilo de Salvador Dalí. Grande artista, o Dino Buzzati, nascido em 1906 e falecido em 1972. Tá contigo agora, Pedrão? Eu quero aqui mandar um abraço para Anderson, que está com a gente, Vera Lúcia, Sidney Peterson, que fez aqui uma observação legal, Luana Duque,
Sidney Peterson, as histórias se dão no e com o tempo. Cássio Yuri, M. Isabela, Carla Rosa, Carla Branco, minha potência, minha grande amiga. Rapaz, tem muita gente aí, viu? Que bom, que beleza. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos para a minha dica de literatura, né, meu irmão? Vamos lá. E aí eu queria, na minha dica de literatura, falar de um personagem. Você sabe, eu gosto muito de biografias, né? Gosto muito de biografias. E tem... semana passada eu falei disso e eu estou meio obsessivo, mas são as cartas. Cartas. E esse livro, meu amigo LDR, que você já deve ter lido. Sim. Já deve ter lido, né? As cartas a Theo. As cartas que Van Gogh, que para mim, eu diria que talvez esteticamente ele não seja o pintor que eu mais goste, tá? Esteticamente. Embora eu gosto muito das pinturas de Van Gogh, sobretudo as que têm muito amarelo, tá? Mas o processo de criação de Van Gogh, né? A maneira como Van Gogh percebia, e a própria ideia, Deb, você que é um cara que eu considero inteligente, embora não seja, a própria ideia do expressionismo, né? A ideia desse sentimento exacerbado, né? Dessa coisa maximizada do perceber, a percepção do mundo, né? Através do sentimento. De antemão, eu quero aqui indicar, eu não vou saber o nome agora, mas existem 2 filmes sobre Van Gogh muito famosos. Um é Com Amor, Vincent. Repito, Com Amor, Vincent, que é um filme que é pintado. Você já deve ter assistido esse filme, né? E o outro é um filme sobre Van Gogh, que eu esqueci o nome agora, e se alguém tiver assistido e lembrar aí, que é com o Daniel Dafoe, William Dafoe, que é o cara que faz o Duende Verde, aquele coroa lá, que ele interpreta Van Gogh de uma forma incrível, cara. De uma forma maravilhosa. E o que me espanta em Van Gogh é a forma como ele... Porque, assim, eu acho, Helder, que Van Gogh ele não precisava fazer um esforço criativo, um esforço estético para pintar aquelas obras, porque, para mim, aquela maneira que ele via era a maneira real como ele enxergava. Porque a gente não enxerga apenas com os olhos, meu irmão. A gente não enxerga apenas com as retinas e o nervo óptico. Nós enxergamos as coisas com esse aparelho óptico e nós enxergamos as coisas. André está dizendo aqui que tem um Kirk Douglas, um classicão aí, né? E nós enxergamos as coisas com os nossos sentimentos. Então, quando você vê uma noite estrelada de Van Gogh, né? Aquele céu com aqueles, né? Aqueles redemoinhos no céu e tal, aquele azul, né? No Portal da Eternidade, cara. Assistam esse filme, pessoal, No Portal da Eternidade. É de uma sensibilidade absoluta, né? Então, quando a gente olha para o céu, né, quando a gente vê aquelas pinturas de Van Gogh, na minha cabeça, era assim que ele via, de dentro, inclusive, de sua loucura. Tá? Então, o livro que eu quero recomendar são as cartas que Van Gogh escrevia ao seu irmão, onde ele conta a maneira como ele tratava e via, ele percebia os trabalhadores, o sofrimento dos trabalhadores, a pobreza das pessoas, a maneira como ele via os espirais, Amélia, é isso mesmo. A maneira como ele via, né, a pobreza dos outros e a própria pobreza, porque ele nunca vendeu um quadro em vida. Né? Mas o que me encanta nesse livro aqui é a maneira como Van Gogh descreve as suas observações. As suas observações. Eu vou ler aqui um pequeno trecho, Adélio. Okay. Van Gogh, eu vou dizer a vocês que estão nos ouvindo aí, nos vendo. Se você um dia
num pôr do sol, tiver essa capacidade de olhar para o horizonte e ver a natureza, enxergar a natureza, como Van Gogh fazia, você é um felizardo. Tá? Você é uma pessoa feliz. Ele diz assim, né? Eu até escrevi aqui, eu botei, como se olha um horizonte. Porque ele diz assim, e não era mais que uma questão de cor e de tom. O matiz da gama de cores do céu. Primeiro, uma névoa lilás. E são aquele pôr do sol lindo que fica lilás, né? Então ele diz, primeiro, uma névoa lilás, na qual o sol vermelho está meio coberto por uma nuvem violeta escuro, com uma delgada beirinha de verde brilhante. Perto do sol, reflexos de vermelhão. Mais acima, uma faixa amarela que se torna vermelha e azulada. Mais ao alto, o chamado cerulean blue. E então, aqui e ali, nuvens lilás e cinza que recebem os reflexos do sol. O solo era uma espécie de tapeçaria de verdes, cinza castanho, mas cheias de matizes e formigamentos. A água do pequeno riacho brilha neste solo colorido. Então, bicho, se o cara pode olhar um pôr do sol e ver essa quantidade... Helder, você sentiu, cara? Você está sentindo isso? Sim. Você está arrepiado? Sim. No braço. Mostre, por favor, o seu braço. Mostra aí. Mostra o braço, por favor. Todo arrepiado o cara está. Por quê? Porque isso é lindo, cara. É você olhar para um pôr do sol e perceber cada mínimo detalhe do pôr do sol. Desse espetáculo que a natureza nos proporciona todos os dias e que a nossa correria faz com que a gente não olhe. Se a gente olhar o pôr do sol e o nascer do sol todo dia, eu acho que a gente vai ser mais feliz. Essa é a minha dica de literatura, Cartas a Theo. Pedro, só uma intervenção também. O Van Gogh é um dos meus pintores favoritos, prediletos, e eu queria destacar que nesse livro Cartas a Theo tem uma citação que é uma citação que eu carrego para sempre. O Van Gogh, falando de tempos difíceis ao Theo, seu irmão, que é o irmão, é mais novo do que ele diz assim, se não temos cavalos, seremos nossos próprios cavalos. Ou seja, a gente tem que agir, a gente não pode esperar. Se não temos cavalos, seremos nossos próprios cavalos. É preciso agir. Outra coisa que me deixa impressionado em Van Gogh é que ele não economizava nas tintas. Eu estive diante Deu uma travadinha de uma obra de Van Gogh. A sensação que você tem, o desejo que você tem, lá no MASP, o desejo que você tem é de querer tocar na tela. Porque você quer sentir aquele catumbozinho, aqueles relevos. Ele não economizava nas tintas, não é isso? E você falou da noite... Dessa concepção expressionista mesmo, né? Do exagero. Das cores, né? Intensas, né? Você falou aí da noite estrelada. Eu tive no MASP e eu também, uma das coisas mais lindas que eu já vi a Noite Estrelada, porque fica no MoMA, em Nova York, é um dos quadros mais... Depois de ter a Mademoiselle de Lavignon, de Picasso, que é lindo demais, né? E o de Van Gogh, que tem lá também no MoMA, é incrível, cara. É lindo demais. Você olhar um Van Gogh de perto assim é uma experiência inesquecível. E você viu provavelmente o quadro mais bonito dele, né? Que é a Noite Estrelada, né? Que não é uma noite qualquer. É a noite mais bonita que existe. É a noite sonhada. A noite mais bonita que existe é a noite... Eu acho assim, são as noites lá do sertão, que agora eu estou tendo a sorte de apreciar, e a noite de Van Gogh, porque a Noite Estrelada de Van Gogh, bicho, e assim, ele pinta, né? Esse quadro, ele internado num hospício, ele estava tendo uma crise, né? Seu problema mental. E a ideia que tem é que quando ele tinha essas crises, a percepção dele se abria ainda mais. E aí ele conseguia perceber a natureza em toda a sua plenitude. E tem estudos, bicho, que diz que aquelas espirais do céu, elas realmente existem. A matemática prova que existe, um matemático russo que prova.
e que Van Gogh conseguia enxergar apenas com a sua sensibilidade. Helder, olha meu braço, cara. Olha, que bom, que bom. Demais, cara. Ó, uma outra contribuição é para quem quiser e gosta de Van Gogh, assistir a um filme que se chama Sonhos. Sonhos, que são sonhos que foram os sonhos de Kurosawa, né? Em que são 6 ou 7 sonhos, e um dos sonhos é Van Gogh andando por dentro das suas próprias telas. E Van Gogh querendo pintar o sol. Van Gogh queria pintar o sol. E aí ele pergunta a um jovem, o que é que você está fazendo? Não vai aproveitar a luz do dia, não vai pintar? Ou seja, o dia é tão bonito e você está desperdiçando a luz do dia para pintar. Muito bem. Pedrão, na pauta agora é cinema. Olha, diga. Eu posso ainda falar um pouquinho sobre Van Gogh? Só uma coisa que eu lembrei aqui. Claro. É um vídeo que tem, que eu acho que é de um filme, eu vi esse vídeo outro dia na internet, que é um cara, é como se Van Gogh tivesse ressuscitado, e esse cara vai levar Van Gogh no museu, né, para Van Gogh ver o quanto ele faz sucesso hoje. E aí o cara leva Van Gogh nesse museu. É uma série. Filme, é um recorte. Parece que é uma série, Doutor, se alguém sabe aí, minha gente, coloque aí. E aí ele leva, bicho, Van Gogh no museu, e Van Gogh fica, né, as pessoas admirando e tal. E aquilo é uma cena que me emocionou muito, bicho. Eu não vi a série, eu vi o recorte só da série. Deixa eu botar álcool. Parece que é uma série, Pedrão, e tu pegasse justamente o recorte. Doctor Who, acho que é isso. Doctor Who, se não me falha a memória, o nome da série. Se alguém estiver lembrado aí, que é uma série meio distópica, bem viajada. Pedrão, na pauta, cinema. Assisti esta semana um filme de 2019, o filme chama-se Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Tu não fala de outra coisa, bicho. Jojo Rabbit. Tu não fala de outra coisa. Pedro, recomendo este filme. Que grande filme. Os apontamentos é o seguinte, é um grande filme porque ele inova a forma de tratar o nazismo. Porque já está saturado. E, claro, a forma de tratar tem que ser uma forma séria, mas já está saturado. E aí o filme traz o tema do nazismo com humor. Primeiro, perceba a ousadia que é você tratar de um tema tão sério, tão dolorido, tão sofrido para a história da humanidade, mais de 6 milhões de mortos, enfim, e você tratar aquilo com humor. Pedro, o humor inteligente. E você se pega rindo. Você sabe da história, você sabe dos acontecimentos, e você se pega rindo com os horrores da Segunda Guerra, com o nazismo, com todo o estardalhaço que se fez com os judeus. Você se pega rindo, mas em seguida você se estranha. Você se estranha, você diz assim, por que é que eu estou rindo? É difícil descrever o sentimento que eu tive, porque é um sentimento meio que de vergonha. Porque você fica assim, peraí, eu consegui rir disso? Que vergonhoso que é. E por outro lado, se eu digo que é vergonhoso, é um elogio que eu estou fazendo a quem fez o filme. Porque eles conseguiram tratar desse tema com graça. Tá entendendo? Então você fica se estranhando no filme, se estranhando. Outra coisa, na história nós temos um garotinho, o Jojo, que o pai dele não existe na história. Ele é criado por sua mãe, que é a Scarlett Johansson, e ele tem um amigo imaginário. Pedro, o amigo imaginário deste garoto é nada mais, nada menos do que Adolf Hitler. Ave Maria. E esse amigo imaginário, lembra daqueles desenhos animados em que de um lado do ombro fica um anjinho, do outro fica o Satanás, fica o diabo, o demônio. Pronto, esse amigo imaginário é o demônio soprando no ouvido dele as malvadezas e a lavagem cerebral. Porque o filme é sobre isso. Eu lembrei muito do Brasil. Uma lavagem cerebral e uma coisa pior ainda do que a lavagem cerebral, que é o mal sendo normalizado. As coisas ruins que estão acontecendo no Brasil, sobretudo das pessoas que têm poder, que deveriam prestar mais atenção ao que estão fazendo, que deveriam confortar
a população. Pessoas que têm o poder estão fazendo coisas terríveis todos os dias, atacando contra a democracia, direitos humanos e outras coisas. Só que isso está entrando tipo num lugar comum, num clichê, está se normalizando. A gente até diz assim, o que será que tal pessoa poderosa vai fazer hoje de desgraça para este país? E ele vai normalizando. E no filme, Hitler, ele é do mal. Mas as criancinhas começam a dizer que ele é grande, que ele é superior. E ficam gritando a saudação nazista, né? Ai Hitler, ai Hitler, ai Hitler, ai Hitler. Como aqui no Brasil se faz. Como mitou, 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 mitou. Então, esse filme, ele mostra também o que é o Brasil. Como é que se faz uma lavagem cerebral? Como é que se constrói um tótem? Como é que se constrói a figura de um idiota, de um canalha, de um palerma, ao posto de imperador, ao posto de pessoa mais importante? Tá entendendo? Então fica essa minha indicação desse filme, que será um clássico. Não será um filme que será esquecido. Mas deixa eu dizer uma coisa. Encare esse filme em duas perspectivas. O filme traz a visão de um garoto, então é um filme com uma perspectiva infantil, mas não é necessariamente um filme infantil, embora traga a perspectiva de um garoto. E entenda que o filme, ele é um filme de humor. Então encare com essa perspectiva. O humor de um filme que tem uma perspectiva de um garoto. Tá entendendo? Essa é a minha indicação de hoje. Jojo Rabbit. Ou Rabbit. Eu fiquei pensando aqui duas coisas, né? Diga. Primeiro que, como para você aderir a um movimento como foi o nazismo na década de 30, né, a mentalidade de criança, né? Só uma criança pode elevar o outro, e seja ele de que espectro político for, de direita, esquerda, foda-se. Mas toda vez que você elege um ícone, né, você está tratando com, você está sendo de certa forma criança, né? Porque a gente tem um defeito grande no país, que é a gente não enxergar a política no trabalho de suas instituições, né? No trabalho conjunto das instituições. É tanto que a gente dá muito mais importância, por exemplo, à eleição para presidente, quando, na verdade, a principal eleição é o Congresso, né? E a gente, mas isso é justamente a nossa necessidade de um pai, né? Essa questão que você falou a palavra totem aí, eu lembrei de Totem e Tabu, de Freud, né? Onde a gente tem essa necessidade de ter um ser, uma figura paterna, né? Que nos, para a qual a gente deve, né? Culpas, e a gente tem que se redimir diante dessa figura paterna. E, ao mesmo tempo, a análise que você fez, que é brilhante aí, a partir, né, fazendo essa relação do Brasil e da Alemanha. Ô Pedro, só uma coisinha que a gente falou aí. Você falou agora ícone, a construção de um ícone que se represente como solução, como salvador. E nós temos no Brasil, foi construído de 2 anos para cá, um cara que era uma piada, que virou um totem, que virou um ícone. Mas veja só, esse ícone, todos os dias, ele rui, ele está ruindo. E as pessoas que ainda ficam com esse ícone, é complicado. É complicado você defender aquilo que desmoronou. Aceite o desmoronamento. É complicado. Segue adiante, Pedro. Meu filho tá revoltado hoje, meu filho, viu? Ácido, ácido. Meu filho tá ácido, viu? Então vamos para a minha dica de cinema, né? Minha dica de cinema. Helder, não é um filme que eu assisti agora há pouco, você sabe, eu sou muito ruim de assistir filme, eu não consigo parar diante da... Eu fico maluco, eu tenho que pausar, assistir 5, 6 vezes, né? Mas alguns filmes me pegam assim, eu assisto o filme inteiro, choro pra caramba assistindo o filme. E a minha dica de cinema é um filme que você deve ter assistido e gosta, se você assistiu certamente com a sua sensibilidade, você gosta, que é um filme chamado I Am Sam. I Am Sam.
tá? Esse filme, Elder, é a história. E agora, quando as pessoas vieram me falar de O Milagre da Cela 7, não é isso? Tu tá me Como? ouvindo, bicho? Tô, como? Um milagre? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de O Milagre da Cela 7. Quando as pessoas vieram falar do Milagre da Cela 7, que eu não assisti ainda, porque eu fico temendo, eu não tô afim de turbulência emocional, né? Mas quando as pessoas vieram falar de O Milagre da Cela 7, eu lembrei que essa história de um pai que não tem capacidade de criar a filha, né? Por uma questão de problemas mentais e tal, essa história já foi contada, claro, várias vezes, mas eu gosto muito do I Am Sam, tá? Eu vou depois colocar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para que o pessoal saiba o nome do filme que eu estou tratando. I Am Sam, tá? E por que, Elder Eric, eu adoro esse filme? Porque ele traz esse mesmo enredo, tá? Ele traz esse enredo de um pai que ele tem uma idade mental de 7 anos de idade, ele está criando a sua filha, ele foi abandonado, a mãe abandonou ele e a filha, justamente em função, né, desse problema que ele tem, só que a filha está crescendo e a filha está começando a ultrapassar a idade mental do pai, né? E aí uma assistente social tenta tomar a filha do pai, e aí eu não vou falar muito para vocês, mas não é um filme, é um enredo que é previsível, né? Eu acho que vocês já devem estar se ligando que esse enredo é previsível, mas o que eu acho interessante desse filme é que ele é construído, e isso é que eu acho muito legal do filme, ele é construído a partir das músicas dos Beatles, tá? Os Beatles fornecem, através de suas músicas, o caminhar do enredo do filme. Então, cada coisa que acontece no filme, cada situação que acontece nesse filme, ela tem um rebatimento, um significante numa música dos Beatles, né? Também está dizendo aqui, eu também, Pedro, não assisti pelo mesmo motivo, que aí eu acho que também está se referindo ao Milagre da Cela 7, né? Só que o IMC ele tem essa vivacidade de ser um filme narrado praticamente pelo coração do senhor John Lennon, do seu Paul McCartney, do seu Ringo Starr, do seu George Harrison, né? E os Beatles certamente fornecem das mais incríveis, né, coleções de músicas para você ouvir em casa. Eu gostaria de até citar duas músicas que eu estava ouvindo hoje, Golden Slumbers e outra música chamada While My Guitar Gently Weeps. Tá? São duas músicas icônicas. Drive My Car, do disco Rubber Soul, né? E esse filme é muito belo, é muito lindo em função disso. Eu não quero falar muito para não cair aqui no pecado do spoiler, mas é um filme que é conduzido pelos Beatles, tá? E o pai educa a filha, inclusive, tudo que ele ensina a ela, ele ensina a partir da música dessa banda britânica que eu amo tanto. Essa é a minha dica de cinema, I Am Sam, que eu acho que não tem nenhuma plataforma, você tem que conseguir aí através de meios, digamos, deixa pra lá. Pedro, houve uma intervenção do Leandro Lima e ele disse que é sim a série Doctor Who, onde você tirou e viu aquele fragmento lá do Van Gogh, Doctor Who. Doctor Who. Então, meu querido, na pauta nós temos agora música. E eu vou falar sobre a espera, o CD mais esperado do ano. Se chama Tempo de Esperas, de Isabela Moraes. A gente está sempre... Estamos vivos, né? Oi? O CD dela, Estamos Vivos. Estamos vivos. E a música Tempo de Esperas. A música divulgada, single, né? Difundido, muito certo. Legal. Pedro, por que eu digo que esse CD é o CD mais esperado? Porque a gente sabe que ele já deveria ter sido lançado
mas me parece que houve esse contratempo da pandemia, estamos resguardados em casa, então não foi possível. Mas ele é esperado não só porque ele foi adiado, ele é esperado porque diante de uma grande artista, o que se quer é que se materialize a arte dela. É claro que a gente consome muita coisa da Isabela Moraes, como eu e você e tantos outros, pela internet. A gente vai vasculhando no YouTube, vai vasculhando na internet, vai descobrindo. E a gente espera que tudo aquilo que está fragmentado nos meios sociais, nas redes sociais, que aquilo seja compilado e que traga ao mundo a arte de Isabela Moraes, o CD de Isabela Moraes. A gente está muito acostumado a ouvir a Isabela muito a capela, ou só voz e violão, mas a gente fica esperando os arranjos, né? todo o consentimento da concepção artística, quando se forma um conjunto. A cantora, com os instrumentos, com todos os arranjos. Muito bem, Pedro. Então, o CD Estamos Vivos está sendo divulgado com a primeira música, que se chama Tempo de Espera. Só para lembrar aqui, a Isabela Moraes é uma cantora de Caruaru. E eu tive contato e conheci as músicas dela por intermédio de você, quando nós fomos a um show na Casa Amarela. Casa Amarela. E eu fiquei simplesmente estupefato. Eu fiquei estupefato porque música é uma coisa que toca e que toca na alma. Mas eu interpreto a música não só pelo ritmo, não só porque a música é gostosinha de cantar, mas eu interpreto sobretudo pela questão da letra, pela composição, pela construção. E aí você percebe que a Isabela Moraes ela faz uma verdadeira crônica da existência humana. A música dela é extremamente visual. Sonora, sim, claro, mas extremamente visual. É uma crônica da condição do ser humano, certo? E o que se percebe também é o seguinte, das músicas de Isabela Moraes, que a gente escuta nos shows, que a gente procura pelas redes sociais, me diga aí, Pedro, qual é a música que é ruim? Não tem. Não tem. Como também... Isabela Moraes não tem música ruim, meu filho. Não tem música ruim e mais. Fica difícil dizer qual é a melhor música das músicas que conhecemos. Tá entendendo? Então, assim, nós estamos diante de uma cantora que eu a elenquei aqui, eu a coloquei num pedestal, que é o pedestal da maior sacralidade da minha pessoa. Então, ela hoje faz parte de uma trindade musical. A trindade é Maria Bethânia, Edith Piaf, a grande cantora francesa, e Isabela Moraes, fechando essa trindade. Só que, atenção, a Isabela Moraes ela leva uma grande vantagem com relação a essas outras. Porque ela é tão cantora quanto, só que a grande vantagem é que ela canta e compõe, meu filho. Ela é compositora. E essas outras que falei, elas são intérpretes, grandes intérpretes. A Isabela Moraes é uma grande intérprete, mas mais do que isso, uma grande compositora. Ao ponto, Pedro, de você se perguntar assim, veja só, eu estou me colocando aqui numa situação extremamente difícil. Ela é melhor cantora ou compositora? E eu digo, eu não sei. E quero ficar não sabendo, porque eu quero gostar das duas coisas, da cantora e da compositora. Tá entendendo? Então, André, vou dizer uma coisa. A gente acompanhou vários shows de Isabela, a gente acompanha, pesquisa muito sobre ela na internet, ouve muito música, saiu essa música agora, o single, né? E em relação à literatura dela, né? Quais são as tuas... O que é que tu pensa quando tu ouve Isabela Moraes? Mas se você estivesse lendo o que ela escreve, o que ela canta, se você estivesse lendo, como é que tu percebe? Qual é a tua percepção literária dela? Pois é. Essa coisa da percepção literária é o seguinte, Pedro. É um tipo de música, e de composição que você pode se deixar levar pela voz e esquecer a beleza da música. Constantemente,
A gente fica cantarolando músicas pela beleza da voz e do ritmo, e a gente esquece a grandiosidade da composição. E aí, a Isabela Moraes é uma dessas compositoras que a gente utiliza na sala de aula, como professor de literatura. Porque ela sai da coisa que é só música para alcançar um status de literatura, um status literário. Quando eu estou dizendo isso, você sabe que são poucos os compositores que acabam alcançando um status literários. Porque boa parte das músicas, enfim, que existem no Brasil e no mundo são músicas de massa, são músicas para atender um mercado, que quer consumir. Mas músicas como as de Lenine, as de Adriana Calcanhoto, as de Chico Buarque, as de Isabela Moraes, as de Caetano Veloso, você percebe que são músicas que você tem que estudar a letra. E nessa música que foi divulgada no single, né? Tempos de Espera. Antes de tu começar a letra, só fazendo uma menção à Isabela, né? Porque ela tem uma resposta, que é a resposta à bailarina, que olha que para a pessoa responder a Chico Buarque, e ela responde de uma forma magnífica. Respondeu à altura. grande. Genial. É dessas criaturas que vêm ao mundo e jamais poderiam passar despercebidas. Isabela Moraes. Pedro, nessa música, Tempos de Espera, aqui eu quero divulgar, que foi divulgada no single, né? Tempos de Espera. Essa música, ela trata muito do dualismo, as dualidades da vida, o sagrado e o profano, o claro e o escuro, o alegre e o triste. E ela traz um eu lírico na condição humana, que me lembrou muito, veja aí a referência agora, me lembrou muito a poesia de Drummond, a obra de Drummond. Drummond faz uma poesia que é uma crônica da existência humana, a crônica, o dia a dia. E o Drummond tem muito essa coisa do perdi e ganhei. Presta atenção a isso, hein? O Drummond, a poesia dele é isso, é perdi, ganhei. Então, olha o dualismo aí. Então, a Isabela Moraes, ela diz assim, presta atenção, à existência humana. Ela diz assim, me dou para quem? Vivo por quem? Primeiro essa pergunta. Eu estou me doando, eu estou me fazendo viva para servir a quem? Eu me dou para quem? Eu vivo para quem? E aí ela diz assim, fora eu, todas as aspirações do mundo. As aspirações, os desejos do mundo. Os desejos que nós temos guardado em nosso coração. Todos os desejos do mundo. Aí ela diz assim, preciso encontrar outro lugar onde eu me caiba inteira. É aquela coisa de você não caber em um local. De você não estar bem em um local. Aí lembra, atenção, olha a referência. Olha como dá para se trabalhar com a obra de Isabela Moraes. Vamos lá. Preciso encontrar outro lugar onde eu me caiba inteira. Porque tem lugar que você não cabe. Não cabe. E aí vem isso aqui, ó. O livro que eu comecei a falar, Dino Buzzati, o clássico italiano Deserto dos Tártaros. Do Drogo, do personagem, que vai a um local e fica esperando que alguma coisa aconteça. Ele não toma uma decisão. E ele fica em um local onde ele não se cabe, onde ele não está contido, onde há uma estranheza. Então, você já vê aí, que eu já fiz a referência ao dualismo, que é uma coisa que se trabalha em literatura no barroco, sagrado e o profano, claro e escuro. E aí citei Drummond, um grande poeta brasileiro. E aí, sigamos que também citei o Dino Buzzati. Só referência, mas eu estou só começando a música. Viu? Aí ela diz assim, fome de quem sou, vislumbro amor, as minhas dúvidas, os meus anseios. Quem é que no mundo não está vislumbrando o amor? Quem é que no mundo quer ser odiado? Só que ela tem fome de buscar o amor. E aí ela diz que tem dúvidas, que tem anseios, que não está segura. Quem é que está seguro neste mundo? Ninguém. Vivemos uma total insegurança. Eu não sei, Pedro, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom marido. Eu vivo nesta insegurança.
você que está nos assistindo, você deve ter uma insegurança. O jovem que nos assiste, ele não sabe se vai passar no vestibular. Passando, ele não sabe se vai terminar a faculdade. Terminando, ele não sabe se vai ser um bom profissional. Vivemos grandes angústias, grandes anseios. Mas ela diz ainda, busco onde vou, peço emprestado a minha dor e impulso para contê-la, conter a dor. Você sofre. Você não vai passar pelo mundo sem dor. Você será maculado. Você sofrerá. Mas todo mundo irá sofrer. A ideia é conter esta dor. Parar de reclamar. Deixar de vitimismo. E seguir a luta. É vitimismo demais achar que a minha dor é a maior dor do mundo. Todo mundo tem as suas dores. E todo mundo dá um jeito de viver e de seguir adiante. De se fazer forte. O que não mata, engorda. Aquilo que não me destrói, me fortalece. Já estou fazendo uma referência a Nietzsche. Já chegamos à filosofia nietzschiana. Como dá para se trabalhar as letras dessa cantora e compositora? Mas ela diz, eu, uma gaivota. Eu, uma serpente. Uma gaivota porque tem dias que eu estou lá em cima, cara. Tem dias que eu avisto a presa lá embaixo. Eu, uma gaivota. No céu. Aí depois ela diz, eu, uma serpente. Tem dias que eu rastejo. Tem dias que eu estou por cima. Tem dias que eu estou por baixo. Ela diz, água tempestuosa ou uma poça de água transparente. Tem dia que eu sou uma maré tempestuosa, meu amigo. Tem dia que o mar não está para peixe. Tem dia que eu sou um furacão. Mas tem dias que eu sou essa pocinha. Choveu, choveu. Quando eu acordo, tem uma pocinha com a água cristalina, transparente. Eu tô calmo, eu tô zen. E aí ela segue. Eu, caricatura, criatura humana, vida em outras vidas que carrego em ego, posto em chama. Minhas dores e delícias, as conquistas e os medos. Eu, aquela flor, para quem cheira. Eu sou uma flor. Eu sou um amor, eu sou um anjo. Para quem me trata com respeito. Para quem respeita meu lugar. Eu, aquela flor. Cadê? Onde está? Eu, aquela flor, para quem cheira. Ou espinho, para quem fuça os meus defeitos. Para quem vem fuçar a minha vida. Para quem vem me cutucar. Para quem não respeita o meu lugar. Eu sou espinhosa. Eu sou espinhenta. Eu sou bélica. Aí ela diz, sede e Isabélica Moraes. Isabélica Moraes, eu gostei. Sede de será. E a gente fica imaginando, será? O que será? Quem é que canta isso, Chico? Oh. Quem é que canta isso, Pedro? Sede de será. O que será? Será que será? Chiquinho. Já entrou uma referência a Chico Buarque, a quem ela deu uma resposta, hein? E aí, Pedro? Tem também, será só imaginação? Será que vamos conseguir vencer? Já entrou em Legião Urbano, em Renato Russo. Você está percebendo os links que é possível fazer com a letra de Isabela Moraes? Agora, preste atenção, se você toca isso numa sala de aula, os meninos piram, e eles vão à loucura, e eles vão ao delírio, tá entendendo? Mas continua. Sede de será, pássaro certeiro que prepara o pouso antes de voar. Eu, João de Barros, eu, uma roseira, eu, a ânsia dessa febre intensa que é tão passageira. Essa febre intensa pode ser a vida, porque a vida é quente. Na vida você não pode ser frio. Você tem que ser quente. Então, a vida é uma febre, e ela é passageira, e ela passa. Pedro, nós estudamos juntos, nós fizemos o mesmo curso, História. Pedro, já se passaram 20 anos que entramos naquela sala, na faculdade, naquele curso. 20 anos assim, ó. 20 anos. Se passa... Olha a tua barba que cortada. Numa rapidez. Olha os meus cabelos. E a minha? A cor. Pretinha. Pedro, pretinha. para finalizar, ela diz assim, na música Tempo de Esperas, ela diz,
Eu, abismo largo, beco sem saída. Eu, amarras e tesouras que desprendem minha vida. É você que escolhe se vai viver amarrado ou não. Amarras que ela solta com a tesoura. Ela se desprende. Do que é, Pedro? Do que é que você está amarrado? Do que é que você não consegue se desprender? O que te amarra? O que te prende? Se desprenda. Esteja livre. Esteja solto e flutue. Essa é a minha colaboração, sempre lembrando, estamos à espera deste que é o CD mais esperado do ano, o CD Estamos Vivos, de Isabela Moraes. E que venha logo, que venha breve. Pedrão, mete bronca. Fiquei agora. Bom, né, e depois dessa interpretação aí, querido. Mas eu queria indicar, Indica. além da música de Isabela Moraes, que vocês podem ouvir no Deezer, que vocês podem ouvir no Spotify, que vocês podem ouvir no YouTube, tá? Eu queria indicar um disco para terminar o sábado tranquilo, relaxado, com a cabeça tranquila, com a cabeça relaxada. Todas as semanas estão sendo difíceis, né? Ingrid falou que, só fazendo aqui a observação de Ingrid, que Maria Bethânia é também compositora, ela só não costuma cantar, né? E aí ela aparece realmente com essa força interpretativa, né? E depois, Ingrid, fala para Isabela. Isabela deve estar nas correrias com a música lançada aí. Eu queria falar sobre esse disco aqui, Eric. Opa! Esse disco, tá? É um disco para você ouvir hoje. É um disco para você ouvir hoje. Um disco que é produzido por esse cara aqui, Stan Getz, tá? E é um disco que ele fez, esse cara é americano, é um disco que ele fez juntamente com João Gilberto, grande mestre da nossa música, criador da bossa nova, né? E é um disco que vai atestar a suavidade do instrumento, né, de sopro do Stan Getz, tá? É um disco de 1963, se chama Getz Gilberto, Getz/Gilberto, tá? E é um disco pequeno, eu acho que de meia hora, né? 34 minutos. Então são 34 minutos, é meia hora em que você vai colocar esse disco para tocar. Você vai se sentar no seu sofá, relaxar. Se você beber um vinhozinho, pega esse vinho aí. E você vai passar meia hora de uma viagem musical altamente relaxante, que vai fazer sua mente abrir para um elemento contemplativo, estético, que é muito importante. E é muito interessante porque o saxofone desse disco, ele é tão suave, Helder. Ele acompanha tanto o ritmo, a batida da bossa nova, né? Só que ele não é um disco exatamente de bossa nova. Ele é um disco de jazz, mas com todo o calor da música brasileira. E aí, quando você começar a ouvir, eu quero colocar a capa aqui novamente para que as pessoas, quem esteja afim, baixe, né? Getz e Gilberto. Tem também nas plataformas, tá? E olha o comentário que tem ali. Eu não sei se você consegue ler, tá ao contrário, né, filho? É ao contrário, né? Lê pra gente. Mas o comentário é do Charles Byrd, que é um cara do jazz americano, quando ouviu o disco, né? E ouviu o Stan Getz tocando seu saxofone, e o João Gilberto com o seu violão e a sua voz suave, ele disse: o Stan Getz toca como se estivesse tentando conquistar todas as mulheres da praia de Ipanema, né? Então é um disco que eu gosto muito, dá para relaxar muito, e se eu pudesse indicar desse disco uma música, eu gosto muito de O Grande Amor, que, olha, é um disco que tem a musicalidade de João Gilberto, a musicalidade, falta 28 segundos, Helder, para acabar o programa, e aí, vamos ter que voltar, né? A gente volta. Vamos, pessoal. Não, Pedro, mas a gente começou, Pedro, a gente começou, mas... Ih, rapaz, acho que é isso mesmo.
É verdade. Né? Aí a gente vai voltar, pessoal, só para a gente concluir nossas intervenções, tá?